Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. O nosso projeto de hoje, o passo a passo, vai ser na serralheria. Eu tenho aqui uma situação que eu preciso resolver e vocês vão acompanhar isso hoje. As minhas máquinas de bancada, serra meia esquadria, serra circular de bancada, elas estão sobre carrinhos. E esses carrinhos eu movimento aí dependendo da necessidade. E eu tenho uma serra de fita da qual ela está fixa, ela não tem ainda o carrinho. E eu vou fazer esse carrinho. Vou usar cantoneiras, uns pedacinhos de chapa e então dar essa mobilidade para a máquina. Então vamos botar a mão na massa? Nesse carrinho eu vou usar na parte de trás duas rodas fixas que não tem travamento, elas giram só numa direção, e na frente duas rodas que giram e tem travamento. São rodas pequenas, mas o suficiente para o peso dessa máquina. Então eu vou criar aqui um quadro de cantoneira. Nesse canto do quadro eu vou soldar um pedaço de chapa metálica. Um pedaço de chapa. Vou fazer as furações para poder prender a rodinha aqui deslocada para a lateral e um furo para eu entrar com um parafuso prendendo a perna da máquina. Então agora aqui eu estou colocando as cantoneiras na posição certa para medir o tamanho do quadro. O nosso projeto hoje é de serralheria, mas a Oficina de Casa tem curso de marcenaria hobby. Então passa lá no nosso site para você conferir, eles estão em promoção e são um pontapé inicial aí para você começar a botar a mão na massa e fazer suas coisas. Mexendo com madeira, construindo seus móveis, peças para sua casa, para decorar a casa ou até talvez fazer para amigos, por que não? Então fica aí a dica. Para marcar o metal eu vou usar uma ponta metálica. Primeiro eu vou cortar no tamanho certo e depois eu corto os cantos em meia esquadria. Bom, para mexer com metal, você precisa de muito pouca coisa. Vai precisar de uma esmerilhadeira, que eu vou colocar aqui o disco nela ainda, um disco para corte para metal. Vai precisar de uma máquina de solda, que hoje em dia tem máquinas muito pequenas, baratas, são as inversoras, né? Fontes inversoras, que você faz soldas com bastante perfeição e são leves, pequenas, são portáteis, né? Não são mais aquelas máquinas grandes, né? Existem as máquinas grandes, mas com as máquinas pequenas você já faz o diabo já. É sempre muito importante lembrar a questão da proteção, da segurança quando você utiliza as ferramentas, principalmente as máquinas elétricas. Então, para você usar uma esmerilhadeira, por exemplo, é importante que você use um protetor facial ou pelo menos um óculos, né? E como a esmerilhadeira ela gera muita fagulha, então dá para você utilizar uma luva. Não é recomendado usar luva com máquinas elétricas, mas como ela gera muita fagulha, para não bater essa fagulha na sua mão, é indicado você usar uma luva de raspa. Protetor auricular, por causa do barulho, né? A esmerilhadeira é uma máquina barulhenta. É importante sempre fixar bem as peças que você vai manipular, cortar, né? Fazer alguma ação, justamente para que ela não saia do lugar. Então elas estão todas fixas aqui na bancada e agora então eu vou realizar o corte. Bom, as meias esquadrias estão cortadas, agora eu vou soldar o quadro. Para soldar o quadro eu vou posicionar cada um dos cantos, prendendo as peças, calçando, né, porque é uma cantoneira. E eu vou soldar pela parte de fora, pela parte de baixo.
para depois que eu tiver o quadro fechado, eu colocar a chapa por cima, e aí eu tenho mais facilidade para soldar essa chapa. Bom, eu terminei aqui a funilaria, né? Ficaram uns furinhos na solda, faz tempo que eu não soldo, então a solda é uma questão de prática mesmo, né? E eu poderia fechar esses furinhos usando a própria solda, mas eu resolvi, como é só acabamento, porque a peça ficou soldada, tá firme, né? Então eu resolvi aplicar um pouquinho de massa plástica, já lixei, já tá no jeito aí para pintar. O próximo passo agora é fazer as marcações e furações para colocar as rodas, né? Os rodízios que vão dar mobilidade na máquina. Para fazer essas furações, eu vou aproveitar e vou usar uma furadeira parafusadeira da Bosch. Essa máquina, a gente tem apresentado aí para vocês nos 2 últimos meses algumas máquinas, algumas parafusadeiras e furadeiras do portfólio de máquinas da Bosch. E esse é mais um modelo, é a GSB 180 Li. É uma máquina de 54 newtons, um bom torque para parafusadeira. Ela tem escova de carvão, que é fácil de trocar, é só soltar esses parafusos aqui atrás. E tem impacto, ou seja, você pode furar a alvenaria com ela, que ela vai furar na boa. Com 54 newtons, dá aí para fazer muita coisa legal, forçando a máquina, né? E a gente vai inclusive fazer aqui, forçar um pouco para fazer a furação do metal. Então vamos encarar esse serviço com ela. O interessante da Bosch é que eles têm, as máquinas da Bosch, a bateria, elas têm uma intercambiabilidade de baterias, ou seja, todas as baterias de 18 volts servem em todas as máquinas de 18 volts. Então se você tiver algumas máquinas parafusadeiras ou outras máquinas, a bateria vai servir em todas elas. Então isso facilita, dá mais praticidade aí. Você está usando uma bateria, de repente você está carregando bateria de outra máquina, vai te dar mais agilidade no trabalho. É muito legal. Bom, vocês viram que eu estou fazendo furo e eu estou fazendo com uma baixa velocidade. É assim que você fura metal. Se você colocar uma velocidade muito alta, a ponta da broca vai começar a esfumaçar, ela vai esquentar e vai perder o corte, vai perder a fiação. E aí você perde a broca. Então o metal, como o corte ele é mais lento do que a madeira, né? O corte, a fiação exerce a sua função ali no furo, a fiação da broca, mas tem que ir numa velocidade menor. Eu estou controlando a velocidade aqui no gatilho, no gatilho que tem velocidade variável. Então tem que ter aí um pouquinho de paciência. O legal é que eu estou usando uma broca que também é da Bosch, de alta tecnologia, uma broca de aço rápido, que tem uma ponta, né, característica, que você não precisa fazer aquela marcação com punção, por exemplo, para que a broca não fuja de onde você quer fazer o furo. Essa broca ela não foge, ela já vai, quando você posiciona, ela não escorrega.
Esse furo é maior, então eu vou fazer um furo com a broca mais fina e depois eu alargo ele. Bom, o problema da mobilidade da serra de fita aqui na oficina está resolvido. Bom, espero que sirva de inspiração para vocês fazerem carrinhos para suas máquinas. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e não deixa de passar lá no nosso site para conferir os nossos cursos de marcenaria hobby. Um grande abraço e até um próximo vídeo.